a gente está pensando em fazer essa cantata na rua. Olha só. Vocês viram aqui que está enfeitada. Aquilo ali foi só uma amostra do que eu estou pensando em fazer nessa rua aqui, ó. Da esquina à outra. Mas eu estou orando. Estou pensando, orando. Vou subir um monte. Vou jejuar 40 dias e 40 noites. Porque será ousado. Mas, irmãos, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E eu sei que tudo que façamos aqui é para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Queridos, a gente não tem nada contra, né, os enfeites de Natal, as comemorações, nada contra. Mas a essência, o principal, é Cristo. Amém, irmãos? Estamos aqui por causa de Cristo. Há toda uma movimentação, uma conscientização aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, devido à excelência, né, o planejamento, isso tudo faz parte. Então, por mais que tenha homens envolvidos, né, e sempre há pessoas que talvez até interprete mal isso, pelo fato de ser tão organizado, planejado, mas a essência, o objetivo é sempre Cristo. Ele é digno de tudo isso. Amém? E, de certa forma, eu e você somos alcançados com tudo que é apresentado aqui, o que acontece nesse lugar. Nos sentimos bem, as nossas famílias, os nossos amigos também recebem. Glória a Deus por isso. Mas a gente não pode perder, com todos os avanços, com tudo aquilo que o Senhor vem fazendo ao longo dos anos aqui no Retiro dos Motoristas, nós não podemos perder a essência, o propósito pelo qual nós estamos aqui e pregamos. Estamos pregando o Salvador do mundo, aquele que morreu no nosso lugar, que pagou um alto preço. E como é proveitoso esse mês de dezembro, eu gosto muito desse mês, porque é um mês festivo, as pessoas são mais conscientizadas com relação à família. E eu gosto desse mês porque é um mês que a igreja se movimenta, né, e há um trabalho relacionado a isso que nós estamos participando hoje. E eu louvo ao Senhor pela igreja abraçar um projeto como esse. Agora, ao longo do tempo, eu não sei se você tem percebido, cada vez mais você percebe que o mundo tenta apagar a figura de Jesus, o nome de Jesus. De vez em quando eu assisto alguns filmes, e principalmente no mês de dezembro a gente vê muita divulgação de filmes, né, falando sobre Natal, cantatas, e eu fico muito feliz pelas igrejas terem despertado em fazer eventos nessa data, né? E, de vez em quando, eu vejo algumas programações fora desse ambiente, principalmente, onde o nome de Jesus nem aparece. E, às vezes, levantam figuras, imagens e personagens que, ao mesmo tempo, a gente percebe que, ao mesmo tempo, pensa, rapaz, o que significa isso, né? Aquele que conhece a palavra, sabe o que significa o Natal, a gente fica espantado. Não sei se você tem esse mesmo sentimento quando está diante de uma programação, de um evento, às vezes uma programação que acontece numa empresa, às vezes as pessoas se sentem constrangidas em falar que Natal se refere a Cristo, né? Parece que as pessoas se sentem intimidadas, e nós estamos vivendo esse tempo, cada vez mais, e há um propósito realmente para que seja apagado Jesus na mente das pessoas. Só que, como igreja, a gente precisa tomar muito cuidado, porque parece que isso tem afetado o coração de muitas pessoas. Porque quando pensamos em Natal, irmãos, nós pensamos em Cristo. Quando pensamos em Natal, pensamos em salvação. Então, com tudo o que nós participamos nessa data, na reunião em famílias e amigos,
né? Comemos bastante, tem a figura da rabanada, né? Do frango, não é isso? Tem gente que fica empolgado só porque vai comer em dezembro, né? E aí faz uma dieta rigorosa durante todo o ano, já se preparando para chegar em dezembro e enfiar o pé na jaca. Ou no frango, né? Só que, irmãos, por mais que isso seja algo lícito e faz parte, porque a mesa ela fala. Agora, a gente precisa aproveitar uma data como essa para celebrar Cristo, para trazer à memória tudo que Ele fez por nós e vem fazendo nos dias de hoje. Entenda que eu não estou falando nada contra as coisas que nós fazemos nessa data, nesse mês de dezembro. Daqui a pouco nós vamos virar o calendário, né? Vamos entrar em 2025, então a festa ainda vai continuar. Só que a gente não pode se esquecer de que nós dependemos do Senhor. E a gente assistiu aqui uma apresentação e enfatizando a pessoa de Cristo, e de fato é isso. Tudo bonito, tudo planejado, tudo ensaiado, né? Não só para a gente ver e glorificar o Senhor, por uma bela apresentação, mas o nome do Senhor sendo glorificado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aqui, em Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 23, relata um pouquinho da história, né, de Jesus, do seu nascimento. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Na cabeça de José, achava que Maria tinha o traído, né? E aí, no versículo 20, fala, né, relata aqui, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela está gerado do Espírito Santo. Versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Yeshua. O nome de Jesus significa Salvador, salvação. No próprio versículo já mostra isso. Não precisa você pesquisar o que significa esse nome. O próprio versículo já cita aqui. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o versículo 22 continua. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías. Você vai ver lá no Velho Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14, que cita lá no versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Deus conosco. Agora pense aqui comigo. Nós estamos falando de um homem que veio salvar da escravidão do pecado. Primeiramente o povo judeu, mas se estenderia também aos gentios. Então esse nome, Jesus o Salvador, além de ele nos livrar da morte eterna, ele também nos deu a promessa de habitar conosco. Não só nos salvar do pecado, mas habitarmos nele, e ele em nós. Então, não é algo que eu vou ver essa data como uma coisa qualquer. Tem um significado muito grande para nossas vidas. É aquele que resolveu o nosso problema em relação ao pecado, e aquele que nos deu a condição, porque o pecado ele nos separou da vida de Deus. Então, através de Jesus, ele nos deu a condição de ele habitar em nós, habitar em você.
sermos um com Ele. Se você for lá em Efésios capítulo 5, versículo 30, você não precisa abrir, diz assim, porque somos membros do seu corpo. Tudo isso por causa de Jesus. Então não é uma festinha qualquer, não é um ajuntamento qualquer, a gente está celebrando vida. A gente está celebrando aqui aquele que nos deu condição de termos uma aliança com o Pai. Aquele que nos impediu, por causa do amor do Pai, não deixou sermos, irmãos, penalizados pelo pecado. Mas Jesus resolveu esse problema de uma vez por todas. Então entenda o porquê de celebrarmos o Natal. O porquê de não deixarmos que esse nome seja apagado. Você foi alcançado, eu fui alcançado. Mas tem pessoas que precisam ser alcançadas, irmãos, com essa palavra que você recebeu. Você está comigo, irmãos? Eu recebi Jesus, eu tenho a salvação, eu tenho os meus pecados perdoados. Glória a Deus, aleluia. Vamos comer a rabanada, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem familiar seu, tem amigos seus que estão sendo impedidos de receber essa palavra. Porque, irmãos, todo mundo sabe aqui que não foi um velhinho com um saco vermelho que foi para a cruz. Foi Jesus. Diga para o seu irmão, foi Jesus. Talvez o tempo que você tenha de vida não venha a ser mais convencido se o mundo pegar um outro caminho e tentar esconder Jesus, esconder a verdade. Já chegou tarde. Já era. Eu tenho a convicção de que Natal é Cristo. Eu tenho a convicção que essas coisas que são apresentadas não vão afetar as nossas vidas. Mas, irmãos, nós temos as nossas crianças. Porque tem criança que nunca ouviu falar de Jesus. E isso está avançando. E eu louvo ao Senhor por essa movimentação da igreja. Entenda o porquê eu estou querendo inventar a ideia de fazer o Natal na rua. Eu quero fazer barulho. Pastor, vai ter pisca-pisca? Vai. Amém, irmãos? Ou você é contra? Não, pastor, vai ter árvore de Natal, pastor. É uma coisa pagã. Aquelas bolas da árvore de Natal são as cabeças dos cristãos. Irmão, para dessas bobagens. Não, aquilo ali representa aquela bola verde, vermelha, tudo cabeça de cristão. Irmãos, a gente entra em baboseira. E a essência perdemos. E as oportunidades perdemos. Então, o pisca-pisca serve apenas como isca. Vai chegar o pessoal lá tirando foto lá. Vem cá, tá bonito. Ah, tudo bonito. Olha lá, não sei o quê. Mas você já ouviu falar de Jesus? Pergunta ao seu irmão, já ouviu falar de Jesus? Aí você, crente, aleluiado, fala, já, rapaz. Já! Só que tem muita gente, por incrível que pareça, parece uma coisa bizarra que eu estou falando aqui, mas esse mundo perverso está avançando para tentar tirar o personagem principal, o aniversariante do mês. Irmãos, se é o mês de dezembro, se é antes, eu não vou entrar nessa discussão, porque de vez em quando você vai na internet, aí vem aquelas coisas, não, que Natal foi em abril, setembro, aquela coisa toda, que é pagão. Irmãos, se a gente ficar preso nessas coisas, nós perdemos o foco. Você está comigo? De vez em quando chega o irmão, pastor, é pecado, pastor, tem uma árvore de Natal. Irmão, bota lá a árvore de Natal, irmão. Misericórdia. Porque não é árvore de Natal, com árvore de Natal ou não, com pisca-pisca ou não, Jesus continua sendo o Senhor da minha vida. Jesus precisa nascer todos os dias no seu coração. Quando eu falo, eu sei que Jesus ele nasceu, mas quando nós enfatizamos Jesus nascer todos os dias, é para não deixar apagar. Porque o mundo jaz no maligno. Então, se nós entendemos que a figura de Cristo pode nos tirar da condição de pecadores miseráveis e nos tornar filhos, e Ele tem um relacionamento, habitar em mim e eu nele, irmãos, o diabo ele está furioso, e principalmente nessa época tão movimentada, eu vejo, irmãos, como oportunidade. Diga oportunidade.
A igreja tem oportunidade, irmãos, para falar de Jesus. A igreja ela não pode ser intimidada, porque as pessoas tentam, não, mas se você falar de Jesus, vai trazer conflito, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias e você não pode se envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus. Assim como aconteceu com você, vai acontecer também com o seu amigo, vai acontecer com o seu familiar, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, em nome de Jesus. Ou você tem vergonha de falar de Jesus? Cada vez mais a gente percebe isso. Você chega no ambiente lá, né, às vezes participa de um evento na empresa e as pessoas tentam fazer umas adaptações e discursos bonitos, né, e às vezes alguns até sabem que tudo se resume em Cristo, mas a pessoa não pode citar, porque é a orientação de alguém, porque pode perder posição, até mesmo emprego. Será que você está disposto, irmãos, a passar por essa perseguição? Alguém fala, você está proibido de falar de Jesus, senão vou te mandar embora. Não precisa não, já vou. Eu sei que para muita gente o negócio vai ficar difícil, né? Não, mas pastor, quem vai pagar as minhas contas? Irmãos, está piorando. Nesse culto de Natal, tem rabanada na cantina? Hoje não, né? Nesse culto de Natal, você ouviu uma palavra dessa que vai piorar. E se você não estiver firme na rocha, que é Cristo, irmãos, você vai entrar dentro dessa estatística de neutralizar, de apagar Cristo. Quando nós olhamos aqui para a história de Herodes, né, quando Herodes, furioso, tentou neutralizar a ação de Deus aqui na terra, procurou providenciar a matança de crianças de 2 anos para baixo, fez o cálculo lá, a partir do conhecimento a respeito do nascimento daquele que iria reinar. Ele providenciou neutralizar. Irmãos, hoje a gente não vai passar por isso, porque Jesus Cristo ele veio, nasceu, cumpriu o seu propósito, morreu e ressuscitou. Mas a Herodes, figuradamente falando, acontecendo no nosso meio. Pode ser o dinheiro, pode ser o relacionamento com o mundo. E essas coisas que nós estamos citando aqui, ela pode matar Jesus na sua vida, se você permitir. E alguém poderia pensar assim, pastor, como isso é possível? Irmãos, é possível, e não precisa pensar muito de pessoas que um dia teve encontro com Deus, entregou sua vida a Jesus Cristo, pelo fato de se envolver com as coisas do mundo, com as pressões do mundo, com os afazeres dessa vida, hoje aquele fervor, aquele relacionamento, aquele envolvimento não se vê mais. Então, quando se participa de um ambiente como esse, apenas dentro de um cunho social, mas a essência de um relacionamento com ele, de uma vida com ele, se perdeu. Porque existem coisas, Herodes, que entrou na vida de algumas pessoas, hoje já está entrando naquela mentalidade, e a gente sempre cita, né, que na virada do ano, né, e nós oramos pelas pessoas, muita paz, muita alegria. Nós declaramos essas coisas, nós precisamos declarar sim, desejando na vida de familiares muita paz, muita alegria, muito dinheiro no bolso, nada contra, irmãos. Mas queremos tudo isso, mas deixamos o principal, aquele que promove isso, de lado, ou apagamos do nosso coração, e a gente não pode permitir isso. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu não li, diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é pouca coisa, irmãos, celebrarmos o Natal. Não é um ajuntamento qualquer.
não é uma comemoração qualquer. E o nosso desejo é que você, hoje ainda não é o dia 25, mas podemos celebrar hoje. E eu sei que no dia 25, uma boa parte aqui vai se reunir com as famílias e amigos. Nós não podemos nos esquecer do Senhor. E eu quero motivar, eu quero incentivar a igreja a orar com os seus familiares e amigos. Ah, pastor, vou passar sozinho, mas faça menção ao nome do Senhor. Não se esqueça do Senhor. Por mais que, de repente, você não tenha condições de colocar uma mesa, e às vezes você vê crente chateado porque, de repente, não saiu o 13º, não recebeu um salário, e não pode fazer uma mesa farta, e fica assim, meu Natal vai ser péssimo, meu Natal vai ser uma desgraça. Não, meu irmão, o seu Natal não é uma desgraça. Você está em Jesus. Diga para o seu irmão, Jesus morreu por você. Só o que ele fez já basta, irmãos. Com rabanada ou sem rabanada, eu continuo glorificando ao Senhor. Com bacalhau ou sardinha em lata, eu continuo glorificando ao Senhor. E aí o crente abre a boca murmurando, como é que foi o seu Natal? Meu Natal foi uma desgraça. Eu falei, misericórdia, o crente abrindo uma boca dessa. Não é crente não, porque não teve a bendita rabanada na mesa. Você está comigo, irmãos? Glória a Deus. E isso são dos sintomas que nos esquecemos do que representa o Natal para nossas vidas. Lembra que eu falei aqui que o que eu estou citando a respeito de comemorações, de eventos, são importantes e são bem-vindos. Mas a essência não é uma mesa farta. A essência não é o pisca-pisca, árvore de Natal, ou qualquer outra coisa que você queira citar numa data como essa. Mas o que Cristo representa, irmãos, para as nossas vidas. Somos o que somos por causa da morte de Jesus. Somos o que somos por causa de uma decisão daquele que abriu mão da sua glória para morrer no meu lugar, no seu lugar. E a gente não pode ser intimidados com a pressão desse mundo, que não brinca, irmãos, de apagar essa luz. Você está comigo? Eu vi uma ministração do apóstolo Guto falando que ele gosta muito também de pisca-pisca, né? Eu gosto muito de enfeitar. Ele dizendo que enfeitou Campina Grande, né? E o mundo, às vezes, quando fala a questão da luz, né, e até alguns citam, né, tem que botar bastante luz, né? Alguns até entendem como uma representação da própria data, mas aqueles que ainda não têm nenhum conhecimento, né, e traz alguns significados a respeito de representações como essa. Mas Jesus é a luz do mundo. E nós estamos aqui para brilhar, irmãos, onde não há luz. Se há trevas ali, você chegou, você tem a luz. Sal da terra e luz para esse mundo. Nós citamos aqui Jesus, né? O nome próprio Jesus, a sua atribuição de ser Deus conosco. Mas eu posso citar aqui uma passagem também que fala das atribuições divinas de Cristo. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, não precisa abrir. Eu vou ler para você aqui. Porque um menino nos deu, um filho se nos deu, o governo está sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você pode repetir comigo? Maravilhoso, Deus. Jesus precisa aparecer numa festa como essa, querido. É inadmissível termos um ajuntamento, uma festividade, e o nome de Jesus não ser citado, não ser proclamado, não ser declarado no nosso meio. Porque está falando de coisas, irmãos, que são citadas, e a gente vê não somente sendo citada no meio do povo de Deus, mas você vê a humanidade clamando por paz, né, por segurança, por alegria. Então, irmãos, não adianta qualquer artifício lá fora para tentar promover isso. A paz é somente em Cristo. E nós temos a palavra, irmãos.
Está muito claro. Por isso que eu falo que é uma excelente oportunidade, onde as pessoas declaram uns para os outros e desejam para o outro muita paz, muita alegria, muita saúde. Irmãos, já está declarando o que deseja para a vida dela e para você, e de repente para um parente. E você tem, irmãos, a chave, Jesus Cristo. É o que você deseja, é o que desejo, é que eu desejo. Agora, é somente em Cristo. Essas coisas que nós declaramos, essas coisas que são citadas, talvez na imprensa, né, e fala muito de paz, harmonia, de relacionamento, é em Cristo. E como é maravilhoso, irmãos, essa oportunidade que nós temos. Eu sei que tem gente aqui nos visitando, né, e talvez você esteja aqui pela primeira vez, um parente seu, né, veio assistir aqui a apresentação de um neto, né, de um filho, de um parente. Sabe de uma coisa, sua vinda aqui não foi em vão, não está sendo em vão. Então, tudo isso é de propósito, para não somente ter uma apresentação bonita como essa, mas falar a respeito de quem tem a vida. Que eu sei o que você deseja. Todos nós desejamos, irmãos, muita paz, muita alegria, muita saúde. Todos nós desejamos. Mas o caminho, a verdade e a vida é somente em Cristo. Você pode ter muito dinheiro, talvez a sua situação financeira esteja resolvida, e você está bem na sua concepção, não estou legal, mas se você acha que está legal, agora imagine envolver Cristo nos seus negócios, na sua casa, na sua vida. A nossa proposta aqui não é arrancar você da sua religião ou falar mal da sua religião, porque o Evangelho ele não é uma religião, é um estilo de vida. Então, a própria Bíblia diz que Deus amou o mundo, não amou a igreja, os crentes. Deus amou o mundo de tal maneira, isso inclui você, que Ele deu, né, o seu único filho. Por que o seu único filho? Porque toda a humanidade morreu, se separou de Deus por causa do pecado. E o único que estava bem, que era justo, sem pecado, era Cristo. E Ele deu o seu único filho, porque nós não éramos mais filhos. Deu o seu único filho para morrer por você. Morrer por mim. Quando a gente para pensar a respeito desse projeto de salvação, a gente fica assim, rapaz, ele abriu mão, Jesus abriu mão de sua glória, da sua posição, para se humilhar, para se colocar no nosso lugar, pagar um preço que ele não cometeu, um erro que ele não cometeu, ele pagou um preço no meu lugar, no seu lugar. E eu digo que o pior pecado da humanidade é depois que recebe uma palavra como essa e diz não para Jesus. Conhecemos vários pecados, mas o pior pecado da humanidade é depois de conhecer a respeito da vida, porque alguns Herodes têm caminhado, talvez, ao seu redor, tentando matar, e você, às vezes, recebeu uma palavra. Talvez você esteja aqui, algumas vezes visitou em outros lugares, já ouviu uma palavra como essa, e está pensando em entregar a vida a Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer algo. O pecado é quando nós negamos aquilo que o Senhor nos deu de graça. Amém, irmãos? E aqueles que deixaram Jesus nascer no seu coração, não permita que Herodes venha matar a sua fé, a sua decisão. Então, na data de hoje, não estamos apenas aqui para celebrar salvação, nascimento, mas sim, irmão, celebrar a nossa convicção, a nossa vida em Jesus. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Aleluia! Eu não quero perder tempo aqui falando coisas, e de vez em quando você ouve, né, pessoas falando, né, tentando
trabalhar algumas coisas, alguns conceitos e visões distorcidas a respeito do Natal, dizer o que é, o que não é. Nós não estamos aqui para isso, irmãos. Além de celebrarmos, estamos aqui para trazer para você uma palavra, que assim como eu fui alcançado, não só eu, mas também minha família, irmãos aqui, o nosso desejo é que você também seja alcançado numa data de hoje. O maior presente que Jesus poderia ganhar hoje é você entregando a sua vida a Jesus Cristo. Você está comigo? De vez em quando a gente ouve, eu vou me preparar, eu não estou preparado, e é uma mentira deslavada do diabo, dizendo, irmãos, não tem condição, nunca tive condição, nenhum homem aqui tem condições de estar na posição, do jeito, para ter direito à salvação. Não, foi a graça de Deus. Deus resolveu te salvar e me salvar. O que eu preciso fazer, pastor? Entregar a vida a Jesus Cristo, reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, declarar que Ele é Senhor, se arrepender dos seus pecados. É isso que eu fiz um dia, 30 anos atrás, e eu não me arrependo dessa decisão. E eu estou aqui falando as mesmas coisas, celebrando essa festividade. E eu quero dizer para você que, com tudo que nós vemos nessa data, no mês de dezembro, tão maravilhoso, as festividades, uma coisa mais importante é Cristo em você.